Olá galera, sou eu, Fábio Guimarães, aqui de volta no Momento Cinema. E agora tirem as crianças da sala. Se você ainda não assistiu a Vingadores Ultimato, não escute o programa agora. Assista ao filme primeiro, depois volte para eu falar aqui os elementos com todas as informações do filme. Tá certo, galera? É o Momento Cinema Especial Vingadores Ultimato entrando no ar. Gente, vamos lá então comentar Vingadores Ultimato com todas as informações que a gente tem do filme. É para você que já assistiu ao filme, para ver se você concorda, o que você discorda, para a gente discutir esse que realmente, como eu já disse, sem exagero, tem que ir ao cinema porque a gente está vivendo a passagem desse filme, né, no seu momento, pela primeira vez, né, uma empresa que é a Marvel conseguiu trazer o imaginário dos heróis de maneira muito contundente. Acho que a gente precisava não só de tecnologia, mas de um imaginário moderno, porque as HQs são um elemento de modernidade, né? É um pop art muito forte que pela primeira vez a gente conseguiu ver no cinema de maneira muito competente. Então tem que tirar o chapéu nesse aspecto, é sensacional o que a gente conseguiu perceber nesses últimos 11 anos. Um, gente, vou tentar aqui resumir porque também seria um programa enorme, provavelmente já vai ficar, mas eu vou tentar fazer o meu melhor para ser sucinto em todos os aspectos. Como eu já tinha dito no programa passado, um dos elementos que eu mais gostei no Vingadores Ultimato foi a organização dos 3 atos, né? Logo no primeiro a gente tem os 23 dias após a derrota, né? Em que eles ainda estão em choque. Isso é muito interessante de se ver. E a gente tem logo no início do filme o resgate do Tony Stark, que todo mundo se perguntou quem seria a pessoa a resgatar. Eu tinha feito a minha primeira aposta na pessoa que de fato fez, que é a Capitã Marvel. Depois fiquei achando que seria a Pepper Potts, mas foi mesmo a Capitã Marvel que resgatou o Tony Stark. A gente tem o embate do Tony Stark com o Capitão América logo em cara para fechar essa picuinha dos dois desde Guerra Civil. E é muito legal a fala do Tony Stark mostrando como ninguém estava preparado, como mesmo eles sendo os grandes heróis, eles são vulneráveis, eles perdem, né? E que eles têm que tomar consciência disso, e mais do que isso, que ninguém estava preparado. E quando ele diz ninguém estava preparado, não só eles como heróis, mas nós como espectadores. E essa foi a grande surpresa que a Marvel fez com a gente nesses últimos 2 filmes. Eu achei o embate sensacional e principalmente importante para as ações finais desse capítulo. E aí a gente ainda tem nesse primeiro ato essa junção dos Vingadores com a Capitã Marvel para ir lá e saber qual é a do Thanos, né? Quem faz isso é a própria Capitã Marvel, né? Que fala, vamos lá pegar esse cara. E aí eles vão e tem um embate direto com o Thanos, que já destruiu as Joias do Infinito, exatamente para ninguém ter a ideia que eles vão ter no futuro de fazer qualquer outra coisa com elas. Só que essa destruição, né, o feriu bastante, quase com um semi-morte ali, né, uma semi-morte que o Thanos estava se apresentando. O que eu achei muito legal nessa cena é porque a gente viu que o Thanos é um idealista sem preocupação própria. É um idealista egoísta, mas não egoísta para ele, né? Ele estava ali falando: eu estou descansado porque eu cumpri a minha missão. Eu sou inevitável, que é a grande fala dele no filme, mas muito resignado de que podem matá-lo. Ok, é isso mesmo. Já fiz o que eu tinha que fazer. Estou bastante melancólico, estou triste aqui, podem me matar que eu não estou nem aí para isso. Né? Isso foi muito interessante. E não arrogante, mas melancólico. Um Thanos bastante melancólico e resignado com a sua derrota naquele momento. E aí a gente tem a morte do Thanos, que faz a gente pensar assim, o quê? Né? É o primeiro choque do filme. E claro, foi inevitável no cinema. Peraí, acabou o filme? O Thanos morreu?
né, acabou o filme, né, com a clássica a fala do Thor, né, mirei na cabeça, que era a fala do Thanos no Guerra Infinita. E aí, o que é legal é que a gente vê que a morte do Thanos não resolveu absolutamente nada, porque eles já viram que não ia resolver nada. Então, muito bom esse elemento, muito boa essa construção no momento do filme. E aí a gente tem o início desse segundo ato, né, que é os 5 anos depois. E aí que eu também falei no programa passado que a gente vai ver a desconstrução e a reconstrução desses personagens. Cada um vai ter uma reação muito característica, né, dos seus personagens, da criação desses últimos anos. A gente vai ter o Capitão América tentando aceitar que é a figura messiânica, né, da Marvel, tentando olhar positivamente para tudo que aconteceu, né, numa terapia de grupo ali, mas mesmo sabendo que aquilo não vai resolver a sua questão interna, né? A gente vê o Hulk resolvido em si mesmo, sendo o Hulk, Bruce Banner, o Hulk inteligente, que aliás fez o fechamento do personagem. A gente viu que o Hulk nunca mais vai ser o Hulk, porque ele agora é o Bruce Banner no seu formato Hulk. Então fechou muito bem o personagem nesse aspecto, muito bem criado e um dos elementos cômicos mais fortes do Vingadores Ultimato, naquela cena da lanchonete em que ele aparece pela primeira vez, o famoso Hulk, né? Vamos dizer assim, o famoso Hulk inteligente, né? A gente vai ter o Thor, que é o outro elemento cômico, que, só para justificar o que eu falei no programa passado, acho que aquela cena dele, né, mostrando que ele está extremamente de bêbado, né, se tornou um alcoólatra, se tornou um sedentário, né, acho que ficou longo demais, não precisava de tanto, a gente já percebeu logo de cara, né, mas muito legal no sentido de que o Deus foi desconstruído, ele que é um Deus, ele aparece como humano, né, com depressão, com vícios, com síndrome do pânico, com crise de ansiedade. Então foi muito legal também essa desconstrução. E o Tony Stark, né, vivendo a sonhada vida da Pepper Potts. E a gente tem essa outra surpresa que a gente vê o Tony Stark, o cara que sempre foi o milionário bonachão, um pai de família. Pai, né, cara? A gente vê a filhinha dele, a reação dele com a filha, a vivência dele com a filha. Eu até achei nessas cenas que tinha acontecido alguma coisa com a Pepper, porque ela não estava aparecendo, mas depois a gente entende que a gente precisava das cenas só dele com a filha pra gente fazer a ligação com o final do filme, né? Pra gente entender a intensidade desse amor que ele tinha com a filha. Cara, o Tony Stark pai, né? É sensacional, isso é tão importante para os riscos que ele tem que correr durante o filme, que é absolutamente fantástico. Então, essa parte, essa construção de um Tony Stark, pai de família, foi brilhante. E a Viúva Negra ah, apontando a reação dela no sentido de que por que fui eu, se tinha que ter tanta gente, eu que sou uma solitária, eu que não faço muito sentido para o mundo, porque que eu não desapareci, né? Porque que eu não fui uma das vítimas. E isso vai ter toda a ligação com a morte dela. Ah, Ela dá a vida pelo o Gavião Arqueiro, já vou falar dele, né, pelo Ronin, no caso aqui, né, enfim, o Gavião, né, Arqueiro, ela dá a vida por ele, né, para ter a Joia da Alma, que para mim foi um final até que acho que poderia ter sido um pouquinho clichê a morte da Viúva Negra. Acho que a câmera podia ter acompanhado o rosto dela. Eu vejo a cena, ela acompanhando o rosto dela e ela olhando pra gente na grande tela, meio que se despedindo. Foi uma coisa muito rápida, mas enfim, emocionante, triste, né? Quando eu estava no cinema, a menina estava sentada atrás de mim, mas ela não se aguentou de tanto chorar. E foi realmente bastante emocionante. E essa fala dela no início do segundo ato é muito contundente para a gente entender e justificar a morte dela. Então essas construções foram brilhantes.
E aí a gente teve a ideia do nosso queridíssimo Homem-Formiga, né? Do Scott Lang, da viagem do tempo, né? Era uma das teses mais fortes, praticamente confirmadas por todos nos últimos meses, de que essa viagem no tempo existiria de fato. Essa questão de tentar pegar as joias do infinito antes do antes do Thanos, né, voltar no tempo para recuperar, para que ele nunca tivesse a chance de pegar essas joias, né? E aí é muito legal porque quem consegue fazer a viagem no tempo é o Tony Stark, que é a grande mente de todos eles, né? E eles se dividem em grupos, né, para resgatar. E aí a gente vai ter esse momento do filme que me surpreendeu num aspecto. Eu achei que seria um momento de muita ação no filme, né, de muitos embates mesmo, e não foi, né? Foi um momento contemplativo desse universo da Marvel criado. A gente vai passar por vários filmes principais da Marvel, para não dizer todos, né? Eu não vou aqui ferir porque são tantos e eu não sei se eu peguei todos os elementos, mas os grandes momentos principais da Marvel a gente vai passar por, principalmente revisando o primeiro filme dos Vingadores. Foi muito legal. O embate de Capitão América contra Capitão América foi sensacional, uma criação brilhante. E também o Tony Stark resolvendo o seu trauma com o pai, como ele, personagem pai agora, resolve, entende e fecha. Isso também vai ser muito importante para as cenas finais do filme. Então, achei todas essas construções muito legais. As viagens no tempo ficaram muito boas. A única que eu achei que podia ter ficado melhor foi o encontro entre o Thor e a mãe dele, muito cheio de piada, né? Como eu já falei no programa passado, podia ter sido um pouquinho mais reflexivo, um pouquinho mais emocionante do que foi, mas serviu para o Thor se reconstruir como grande herói, né? Então já valeu por aí, foi muito bom. E aí nesse todo aí a gente tem, como eu já falei, a morte da viúva, né? E também é a reconstrução do Gavião Arqueiro, que isso é muito importante. Então vamos falar desses dois grandes personagens que foram muito altivos no Vingadores Ultimato, antes de falar da batalha final, né, do embate final. Eu gostei muito porque dois personagens que sempre foram bastante coadjuvantes agora tiveram uma importância muito grande. Primeiro, o Gavião Arqueiro, o Ronin, né, que não apareceu em Guerra Infinita, teve muito espaço agora em Ultimato e foi muito legal porque sempre foi um cara também muito esquecido e um personagem tão querido, tão importante, né? A gente tem logo a primeira cena do filme, que é, né, a morte da família dele, do Thanos, né, a evaporação da família, vamos dizer assim. E aí a resposta dele como Ronin, dizimando todos os grandes vilões que ainda existiam na Terra, simplesmente dizimando, né? Quase que deu medo dele de fato. Né? Então, assim, muito legal a gente ver como ele reagiu, né? Legal no sentido, é horrível, né, o que ele faz, mas interessante ver a reação dele impulsionada por essa raiva que ele estava sentindo. Né? Mas a gente volta à humanidade dele depois da morte da Viúva Negra. Então gostei muito do apelo dele no filme. E a outra personagem que teve grande importância e grande presença em Vingadores Ultimato foi a Nebulosa, né? Muito importante. A gente tem também o embate de Nebulosa contra Nebulosa, uma Nebulosa do passado com a Nebulosa do presente, e eu achei muito legal para perceber também como o universo mudou, como ela, que era uma pessoa que queria só agradar o pai, era a única questão dela. Ela não estava nem aí de conquistar o universo ou não, ela só queria agradar o pai, como muitas vezes a gente tem que quebrar esses elementos para que a gente possa fazer o que é certo. E a Nebulosa do futuro vai, né, ter esse embate com a Nebulosa no passado para mostrar que isso era necessário. Gostei muito da participação da Nebulosa, um presente que os irmãos Russo deram pra gente no Vingadores Ultimato. Ficou muito legal a caracterização dela,
que vai ajudar nessa nova fase com uma nova Gamora também, ainda perdida um pouco nessa realidade. E aí, gente, a gente tem a última hora do filme que, meu Deus, o que se passou? A volta dos grandes personagens. Mas espera aí, antes da volta dos grandes personagens, a gente tem uma cena ímpar, né? Algumas cenas ímpares. Primeiro, né, o Hulk usando essa nova manopla, eles conseguem as joias, o Hulk usa a manopla para voltar todo mundo, né? Ah, e a gente vê já a consequência por ele. E aí a gente tem a vinda do Thanos, que descobre o plano de retornar ao passado por causa da nebulosa, né? E aí vai montar essa armadilha para que ele possa pegar as joias do infinito, né? E fazer o seu plano, né? Para que o plano de fato dê certo, o plano que eles estão querendo anular. E aí a gente tem o primeiro grande confronto, que é Homem de Ferro, Capitão América e Thor contra o Thanos. E aí eu tenho que tirar o chapéu pro Thanos. Que personagem bem construído. Parabéns ao Josh Brolin, aos diretores e roteiristas. Que vilão bem construído. A força dele, ele é um personagem super forte, mas a força dele vem do idealismo, né? Que é horrível, mas vem do idealismo dele. Ele busca as forças, sabe lá Deus de onde, para vencer esses caras, porque ele realmente acredita naquilo. Isso é muito bem construído no personagem. Parabéns mesmo. Só que a gente tem esse embate maravilhoso com o Capitão América pegando o Mjolnir, desculpe se eu estou falando errado, né? O machado original do Thor que ele recupera no passado, e responde pra gente, na verdade, que lá em Era de Ultron ele realmente conseguiria pegar o machado. Ele conseguiu, ele provavelmente conseguiu pegar o machado e não mostrou isso pro Thor não ficar mal, porque é da personalidade do Capitão América. Mas ele pegando o machado, a galera veio abaixo, ele usando, né, ele sendo Deus do Trovão, foi absolutamente incrível, né, sensacional esse uso do Mjolnir. Desculpa mais uma vez se eu estiver falando o nome errado. E aí a gente tem o retorno desses personagens, a volta deles, a volta do pessoal que morreu em Guerra Infinita, né? Naquele momento que realmente ficou assim, caraca, olha só, o Thanos parece que vai vencer de novo. A gente sabia que não, mas como é que eles vão sair dessa? E é no retorno da galera toda, um exército de heróis com, meus amigos, a maior junção de heróis da história do cinema, e eu não estou aqui sendo metafórico, é estatisticamente falando a maior reunião de heróis de um filme. Cara, todo mundo está lá, todo mundo. É impressionante como todos os heróis estão lá, e realmente todas as voltas são sensacionais, destacando o Homem-Aranha, né, com o Tom Holland, talvez chegando a ser o melhor Homem-Aranha de todos os tempos, mostrando a sensibilidade e a inocência ainda do menino, mas mesmo assim tomando a responsabilidade, chamando o jogo para si, falando assim, não, peraí que eu vou pegar essa manopla, eu vou proteger isso daqui, a gente vai dar jeito. Absolutamente fenomenal. O Doutor Estranho, que eu sou fanzaço, é incrível o que ele faz no filme, né? Eu já vou falar de uma cena com ele. Enfim, todo mundo que volta, o Pantera trazendo seu exército, é absolutamente incrível. A gente tem a surpresa da Pepper Potts entrando na batalha, né? A gente tem aquela cena incrível das mulheres, das heroínas da Marvel lutando, né? Focando nas mulheres. Foi emocionante, muito bem construído. Tá? Foi demais, foi demais. Era diminuto
em minuto, um novo herói surgindo, né? Homem-Formiga e a Vespa, a Valkyria, né? Lá do Thor Ragnarok, também sensacional na batalha. Enfim, todo mundo foi perfeito, foi encaixando. A Feiticeira Escarlate falando pro Thanos, agora você vai me conhecer, você já vai saber quem eu sou. É perfeito. Adorei, eu falei no outro programa que eu não gostei da participação da Capitã Marvel, mas eu adorei a entrada dela na batalha. Eu falei assim, mas peraí, quem é aquela pessoa que tá vindo ali para salvar a gente? Capitã Marvel faz a mesma coisa que no filme dela, entra na nave e destrói a nave, é só isso. Ela entra lá dentro, ela sozinha, ela destrói, né? E aí eu achei que ela vinha pra realmente fazer a derrota final do Thanos, né? E aí a gente tem o grande sacrifício final do nosso queridíssimo Tony Stark, quando ele olha pro Doutor Estranho e o Doutor Estranho faz o gesto, né, do né, que era o único jeito de vencer, e ele já sabia qual era, que era com o sacrifício dele, com a manopla que ele criou, né, ele consegue roubar do Thanos, que já estava com a manopla, e aí ele se sacrifica, ele estala os seus dedos para que todo o universo do Thanos fosse destruído e eles tivessem a vitória final. A gente tem a morte do Tony Stark, a morte do Homem de Ferro, que na verdade é muito simbólico porque foi ele que começou, né, lá em 2008, né, então ele está finalizando, ele está trazendo o último capítulo dessa história toda. O sacrifício dele é muito bonito, a cena dele com o Homem-Aranha foi brilhante para fazer a ligação com Guerra Infinita, né? E a despedida dele com a Pepper Potts, e mais do que isso, a narração dele no final, fazendo o vídeo final, sabendo que ele era o grande narrador de todos esses filmes, né? O grande líder de todos esses filmes, não dos Vingadores. O líder dos Vingadores é o Capitão América, eu já vou falar dele, né, de forma muito humana, muito bonita, mostrando que ele tinha um coração, como mostra mesmo no filme para a prova que o Tony Stark tinha um coração. Fechamento brilhante para o Homem de Ferro. E fechamento brilhante também para o nosso queridíssimo Capitão América, que eu apostei que o final do Capitão América seria esse, que ele retornaria ao passado e viveria com a Peggy a sua vida, né? E aí ver o capitão velhinho, né, já um idoso, sabendo que ele viveu duas vidas, né, e passando o escudo para o Sam, assim como nos HQs, o novo Capitão América, foi bastante emocionante, fechando o filme com essa cena maravilhosa da dança, da tão prometida dança para Peggy, mostrando, na verdade, que todos os Vingadores vão viver ali felizes para sempre, né? Gente, é incrível, maravilhoso. É um filme, como eu falei, de homenagem para todo esse povo que foi curtir todos esses filmes, toda essa saga, né? Foi muito legal a gente ver isso tudo. Vá ao cinema assistir Vingadores Ultimato, porque é o momento histórico desse filme que vai ser lembrado aí por muitos e muitos anos, como Star Wars como tantas outras franquias são. Essa acabou de entrar para a história. É isso aí, fãs. A Marvel deu de presente para vocês esse filme. Para quem não é fã, deixa eu falar uma coisa. A gente tem que exaltar esse cinema, sim. Não é um cinema de explosões e efeitos especiais, mas um cinema de heróis. E herói é um conceito narrativo brilhante, criado desde a antiguidade clássica. E que bom que a gente continua a perpetuar essa nossa vontade de nos superarmos. E a Marvel nos presenteou isso com Vingadores Ultimato. É isso aí, galera. Eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.